Olá, então para a gente fazer a nossa última parte aqui da aula sobre estratégias para acelerar a perda de gordura corporal, vou falar agora um pouquinho sobre a questão do número de refeições. Será que alterar o número de refeições, distribuir o seu planejamento alimentar em mais ou menos refeições vai interferir na perda de peso? Então a literatura científica ela possui, né, ela apresenta para a gente dados muito inconsistentes a respeito disso, né? Ou seja, se fazer mais refeições, 6 ao invés de 3, por exemplo, é melhor? Então há muita dificuldade aí na literatura de estabelecer se o aumento do número de refeições ou a redução vai ajudar ou prejudicar na redução de peso. Então não tem aí um consenso universal a respeito do impacto do número de refeições sobre a composição corporal, sobre o peso corporal, marcador de saúde e até de saciedade. A Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, ela fez um position a respeito dessa questão da frequência de refeições, né? E aqui tem o resumo do entendimento que aqueles autores tiveram sobre o assunto. Então eles colocam aqui algumas coisas. Primeiro, que o aumento do número de refeições não parece ser favorável à mudança de composição corporal em pessoas sedentárias. Tá? Se o nível de proteína estiver adequado, o aumento do número de refeições durante períodos de dieta hipoenergética, ou seja, dieta que é destinada ao emagrecimento, isso pode ajudar a preservar a massa magra em populações atléticas. Então, o sujeito que faz exercício físico, está fazendo a dieta hipocalórica, ele fazer mais refeições, isso pode ajudar a manter a massa magra, que é uma coisa positiva, né? Um aumento da frequência de refeições parece não ter efeito positivo sobre marcadores de saúde, como perfil lipídico, LDL, colesterol e mesmo insulina. Além disso, o aumento da frequência de refeições não parece melhorar significativamente, né, induzir significativamente a termogênese. Ou seja, se eu fizer 6 refeições ao invés de 3, pegar todo o meu volume energético do dia e dividir em 6 refeições ao invés de 3, isso não necessariamente vai fazer com que eu gaste mais energia, porque eu estou fazendo um número maior de refeições, tá? E nenhum efeito aqui também no total de energia gasto, nem na taxa metabólica basal. No ponto 5 aqui ele diz que o aumento da frequência de refeições parece ajudar na redução da fome e melhorar o controle do apetite. Para quem está fazendo dieta para perda de peso, isso é um fator importante, né? Então o fato é o seguinte, né? O sujeito pode ter sucesso no emagrecimento tanto com um número menor de refeições, 3 por exemplo, quanto com um número maior, 6 refeições. Eu acho que mais importante você trabalhar com uma quantidade de refeições que seja possível do seu paciente fazer a realização daquelas refeições. Às vezes você quer que ele faça 6 refeições, mas na rotina diária dele, essas 6 refeições não entram, não cabe. Você vai acabar induzindo ele ao fracasso porque você quer que ele faça um número de refeições que ele não consegue fazer de acordo com a atividade ocupacional, com a rotina diária dele. Então não ficar muito preso a isso, né? Pode trabalhar com menos ou com mais, né? Sempre pensando naquilo que é viável para o paciente fazer. Um outro fator importante em relação ao emagrecimento é a questão do álcool. O álcool é uma droga socialmente aceita, né, e consumida, e há um número muito grande de pessoas que faz uso do álcool, né? Não estou dizendo de pessoas que são alcoólatras, mas pessoas que usam o álcool até com uma frequência relativamente alta, né? Às vezes o sujeito consome álcool todo final de semana, por exemplo, tá? E por que é importante a gente falar um pouco sobre o álcool? Porque o álcool, de fato, ele tem uma interferência importante aqui, né? Se o sujeito vem fazendo uma dieta certinha durante a semana e todo final de semana ele participa de algum evento onde ele faz um consumo importante de álcool, isso pode sim atrapalhar os resultados dele. Então, por que isso acontece? Porque o álcool ele altera o metabolismo de lipídios, né? E aí ele favorece o acúmulo de gordura corporal. Além disso, as bebidas alcoólicas elas têm energia, né? Algumas têm carboidratos e além do próprio álcool. Cada grama de álcool fornece pelo menos 7,1 quilocalorias, o que também vai favorecer o ganho de peso. E como é um alimento líquido, né? É mais fácil você consumir grandes volumes e acabar tendo uma ingestão energética elevada. Nesse estudo aqui, os autores avaliaram o que é a ingestão de 24 gramas de álcool, que dá mais ou menos aí uma garrafa de cerveja, como que isso afetava
o metabolismo de lipídio após o consumo, 1 a 2 horas após esse consumo. Então eles verificaram aqui, ó, que esse consumo de 24 gramas de álcool reduziu significativamente a lipólise, né, a mobilização de gordura do tecido adiposo, e mais do que isso, ó, reduziu significativamente também a oxidação de gordura. Então, quando você consome álcool, enquanto seu corpo está metabolizando esse álcool, você fica com a lipólise diminuída e fica com a oxidação de gordura diminuída. Aí isso é um problema grave, tá? Aqui no mesmo estudo, os autores mostram, né, que o álcool ingerido, ele é metabolizado aqui principalmente no fígado, né? Tem álcool desidrogenase, forma acetato, uma parte disso pode ser utilizada para a produção de gordura, mas a maior parte é liberada no plasma, e como o álcool é uma substância tóxica, ele tem prioridade no metabolismo. E aí esse acetato aqui na corrente sanguínea, ele vai lá no tecido adiposo e inibe a lipólise, inibe a liberação de gordura lá para o metabolismo energético. Nesse estudo aqui, eles observaram uma redução de 50% na lipólise. E ele também lá no músculo, ele vai inibir a oxidação de gordura. Ele passa a ter prioridade nesse processo de oxidação, e nesse estudo aqui a oxidação de gordura foi reduzida em 75%. Então pense 2 vezes antes de consumir álcool, né? Então se a gente olhar aqui, ó, a gente tem várias bebidas aqui, ó, com valor energético bem significativo. Então o consumo frequente de álcool é muito bom para engordar, para ganhar, principalmente ganhar gordura corporal, né? Desenvolver uma barriga desse tipo aqui, para isso é bom. Mas para quem quer emagrecer, o ideal é não consumir. Se for consumir, o mínimo possível, tá? Não tem uma quantidade mínima que essa quantidade não vai afetar, é difícil de estabelecer isso. Mas ou não consuma, ou consuma o mínimo possível. Se você é uma pessoa que tem o costume de consumir quantidades maiores, eu consumo 20 latas de cerveja todo final de semana. Diminui para 15 na primeira semana, depois para 10, né, até chegar em 5, 2. Você tem que buscar cada vez injeção menor. Isso aí vai te ajudar bastante, tá? E o uso de termogênicos, será que contribui? Né? Então, os usos de alimentos, o suplemento termogênico, pode ajudar na perda de peso, tá? Aumentando aí a lipólise e a oxidação de gordura. Só que existe uma variabilidade individual muito alta, né? E os efeitos eles podem ser inexpressivos, e muitos estudos mostram isso, um efeito muito pequeno. Mas se você acha que vai emagrecer às custas de um termogênico, muito difícil disso acontecer, tá? Muito difícil. Um dos alimentos termogênicos aí que é bastante difundido é o chá verde. Será que a ingestão de chá verde, se eu começar a tomar chá verde todo dia, eu vou emagrecer por causa disso, né? Então, a contribuição do chá verde na redução da adiposidade, ele possui baixa magnitude, né? Os estudos mostram aí no prazo de 12 semanas que o efeito metabólico disso em relação ao gasto energético, em relação ao emagrecimento, é quase inexpressivo, tá? As doses estudadas aí estão entre 270 e 1.200 miligramas por dia, né? Ou consumir pelo menos 4 a 5 xícaras de chá verde por dia. Os melhores efeitos deles são associados à cafeína. O chá verde já tem um pouco de cafeína, né? E a gente tem uma variabilidade individual muito alta. Aqui eu coloquei 2 estudos, ó. Esse estudo aqui o autor observou em 12 semanas com suplementação aí de chá verde contendo 491 mg de catequina, uma redução de 0,15 quilos, 150 gramas, tá? Sem diferença entre o grupo que tomou chá verde e o grupo placebo. Então, nada, mesma coisa que nada, né? Esse outro autor aqui também uma redução de gordura, observou uma redução de gordura por 12 semanas. O grupo placebo reduziu menos 2 quilos, 200 gramas, e o grupo que tomou chá verde menos 700 gramas. Também muito pouco, né? Quer tomar o chá verde, né? O chá verde é uma ótima fonte de catequinas, um ótimo antioxidante, mas se você achar que o chá verde que vai fazer você emagrecer, provavelmente você vai ficar frustrado. Pode fazer parte do planejamento alimentar como alimento, principalmente como fonte de antioxidante, mas não depositar, né, o seu resultado de emagrecimento no chá verde. Você tem que pensar em uma dieta estruturada, com a redução de valor energético, isso sim, né? Outros alimentos também vêm sendo investigados sobre o efeito termogênico e possível papel no emagrecimento, como gengibre, mostarda, pimenta, rabanete, né, canela e outros, né? Em relação ao gengibre, o efeito térmico dele é muito pequeno também,
mas ele tem bons resultados na homeostase da glicose. Então, o consumo de 3 gramas por dia pode ajudar a melhorar, né, a insensibilidade à insulina, a homeostase dessa glicose, que é um fator que pode favorecer emagrecimento, mas não pelo efeito termogênico em si. A capsaicina, que aí está presente na pimenta vermelha, ela já tem um poder um pouco maior de estimular a secreção de catecolaminas, consequentemente aumentar a termogênese e a oxidação de gordura e até ajudar a suprimir um pouco o apetite. Recomenda-se que consuma pelo menos 2 mg por dia. Isso em pimenta equivaleria mais ou menos a 2 dedos de moça ou 4 malaguetas, tá? Então é um alimento aí que tem um potencial maior, só que pimenta é uma coisa que varia muito a tolerância, né? Tem pessoas que jamais vai comer uma pimenta malagueta inteira, porque não dá conta, né? Tem pessoas que conseguem comer 10. Então vai depender muito da tolerância do sujeito. E a canela, ela tem efeito também sobre o metabolismo da glicose, né? Tanto reduzindo a absorção, inibindo a alfa-amilase, quanto inibindo a gliconeogênese e aumentando a sensibilidade à insulina. Pelo menos 3 gramas de canela. Então, são alimentos que você pode inserir no plano alimentar. Eles vão dar uma pequena ajuda, mas não são salvadores da lavoura, né? Nesse estudo aqui de George, 2013, aqui, ó, né? 3 gramas de canela adicionada a um pastel reduziu a glicemia pós-prandial de maneira significativa. Então pode fazer parte da dieta? Pode, não tem problema, é uma ajuda. Mas, né, se você achar que agora eu vou começar a consumir canela e gengibre todo dia, eu não preciso me preocupar com a minha dieta, que eu vou emagrecer, não vai, né? Esse estudo aqui, eles avaliaram aqui o efeito de vários alimentos, né? Pimenta preta, o gengibre, a raiz brava, né? Um tipo de rabanete, mostarda, comparando com placebo. O que os autores fizeram? Pegaram o pessoal, montou um lanche padrão, e aí ele fazia o lanche e nas 4 horas após o lanche ele avaliava o gasto energético. Depois no outro dia fazia o lanche, aí adicionava a pimenta preta e avaliava. Depois fazia o lanche, adicionava o gengibre e avaliava se alterou esse gasto energético no período de 4 horas. Eles ainda recomendaram a pessoa evitar exercício físico nas últimas 48 horas, né? Porque interfere no metabolismo energético. E evitar também ingerir álcool, pimenta, cafeína, tudo que pudesse interferir no metabolismo. Olha só o resultado de gasto energético nessas 4 horas após o lanche. Nenhum alimento, a gengibre, a raiz brava, a mostarda ou a pimenta preta aqui, ó, nenhum deles provocou um aumento significativo do gasto energético comparado com o placebo. Lembrando que o placebo é o lanche sem nenhum dos alimentos. Então, ó, não interferiu em nada. Os autores ainda avaliaram outras coisas. Ó. Eles falaram que não houve interferência na saciedade, na fome, na saciação, na ingestão de alimentos na próxima refeição. Também não houve interferência no bem-estar, na sede, no desejo de comer alimento doce, no desejo de comer salgado, de comer alimento com gordura ou de comer alimento saboroso. Ou seja, da maneira que foi feito isso tudo aqui, não houve interferência em quase nenhum parâmetro aqui que eles avaliaram. Então, aquilo que eu falei, pode fazer parte da dieta? Pode, não tem problema. Só que você não é para depositar confiança nisso, porque senão o sujeito acha que consumindo algum alimento aí que tem um potencial efeito termogênico, ele pode negligenciar a dieta. Se ele fizer isso, ele vai ganhar peso em vez de perder, né? Se você quer realmente aumentar ter um efeito termogênico, aumentar seu gasto energético, o melhor termogênico que tem chama-se exercício físico. Então, realizar exercício físico, né, regular, e isso sim vai aumentar a sua termogênese, vai aumentar seu gasto energético, né? Se você puder combinar um exercício resistido com musculação, mais exercícios aeróbicos intermitentes ou mesmo aeróbico contínuo, é uma receita poderosa para ajudar no gasto energético e consequentemente ajudar na perda de gordura corporal. Né? E na minha opinião todo mundo deveria fazer o processo de emagrecimento sempre associado ao exercício, porque o exercício, além de ajudar no déficit energético, porque ele aumenta o gasto energético, ele ajuda a proteger a massa magra, que é importante, né, para manter o metabolismo basal. O exercício resistido é mais significativo nesse aspecto. E além disso, o exercício físico ele melhora a capacidade de oxidar gordura e tem outros benefícios para a saúde. Então, como o objetivo inicial e o principal de um sujeito obeso que vai emagrecer melhorar seu quadro de saúde, associar a dieta com o exercício físico é a combinação mais poderosa que nós temos. Não tem outra combinação mais poderosa que essa. Né? É lógico que é muito mais fácil comprar uma cápsula e tomar uma cápsula.
mas não tem cápsula que vai resolver sua obesidade. Pode ter certeza, se tivesse, todo mundo já estava magro, tá? Então é isso mesmo, é a dieta planejada, com exercício físico regular, constante, dieta também regular e constante, aí você vai ter resultado, tá? Aí você vai resolver o seu problema. Algumas considerações finais aqui em relação a isso, né? Então, o emagrecimento é resultado de um conjunto de fatores, sempre assim. Não é uma coisa só isolada que vai determinar isso, embora a dieta tenha um papel central aí, mandatório nesse processo. Não há uma estratégia que seja igualmente eficiente para todas as pessoas. Então, uma pessoa vai se dar muito bem com o jejum intermitente, com a restrição energética contínua, com a dieta um pouquinho mais proteína e assim por diante, né? Independente da estratégia escolhida, é necessário que haja aderência. Então, qualquer dieta, qualquer planejamento alimentar e até mesmo planejamento de exercício físico, se não houver adesão, se o sujeito não for ali cumprir o que ele tem que cumprir, não vai dar em nada. Estabelecer metas contribui para manter o foco, então colocar metas é importante, né? O uso da restrição energética contínua é eficiente para reduzir a adiposidade corporal. O uso do jejum intermitente constitui uma boa opção para reduzir a adiposidade corporal, né? Durante o jejum intermitente, nos dias de restrição energética parcial ou total, manter a ingestão de líquidos e eletrólitos, né? Eu nunca recomendo a restrição total, acho que não faz sentido. Periodizar as estratégias também pode contribuir para melhorar a aderência aos resultados. Então, o nutricionista aí variando, né, a forma de trabalhar o plano alimentar do paciente pode ajudar esse paciente a se manter na dieta e, consequentemente, alongar seus resultados. A distribuição adequada de macronutrientes favorece a redução da adiposidade corporal, né? Trabalhar aí 40% de carboidrato, 30% de lipídio, 30% de proteína pode ser uma estratégia interessante, né? Ou 3 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, meio a 1,5 gramas de lipídio por quilo de peso, e proteínas aí sedentários 0,8 a 1,2 e desportistas e atletas 1,2 a 2 gramas por quilo de peso. Reduzir o consumo de alimentos de alto índice glicêmico e aumentar o consumo de baixo índice glicêmico e moderado índice glicêmico, né? Sempre que possível, é importante calcular o índice glicêmico da refeição. Isso pode ajudar a criar um ambiente hormonal mais favorável, né? Redução de gordura corporal. O consumo de bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente a redução da adiposidade corporal. Então, deixar isso claro para o paciente, né? Inclusive, se o sujeito tem lá um padrão de consumo de álcool, né, que ele já tem até uma quantidade mais ou menos estabelecida, calcula. Mostra para ele quanto de energia que ele está ingerindo só na forma de álcool ali, para ele ter uma noção real do quanto que aquilo interfere no processo de emagrecimento dele, né, e da manutenção da sua obesidade. O treinamento físico orientado é um importante coadjuvante no processo de emagrecimento. Então, como eu disse, na minha opinião, todo mundo deveria pensar em emagrecer fazendo exercício físico, né? Associar a dieta ao exercício físico. E a orientação profissional, né, do nutricionista esportivo ou do nutricionista que não seja esportivo também, é um passo fundamental para se ter resultados mais rápidos e com segurança, né? O que o nutricionista vai conseguir fazer para o paciente é exatamente isso, né? Colocar ele numa rota que ele consiga atingir os seus resultados mais rápido e com segurança. Porque o planejamento alimentar individualizado, que é o que o nutricionista vai fazer, vai contribuir para que o sujeito faça um déficit energético na quantidade certa, tenha injeção de nutrientes na quantidade certa, e isso vai potencializar a redução de gordura corporal o mais rápido possível. Não existe milagre, é um processo de longo prazo. Dependendo se você tem muita gordura para perder, o tempo vai ser maior. Se tem menos, o tempo vai ser menor. Mas é possível, né? E o mais importante é você entrar numa jornada onde você alcance seus resultados e consiga sustentar esses resultados. Porque tem um monte de gente que às vezes emagrece 10, 20 quilos num período relativamente curto, mas aí passa pouco tempo depois, 6 meses depois, 1 ano depois, já recuperou todo o peso, já está com peso acima daquele. Valeu a pena? Ficar magro por um mês? É isso que você quer? Então a gente tem que pensar em ficar magro para sempre. Ficar magro para sempre, eu tenho que resolver minha obesidade, meu sobrepeso, de maneira adequada, segura, para que meu corpo tenha condições de se adaptar a essa nova condição, esse novo peso e, consequentemente, manter isso ao longo da vida. É isso que é sucesso para mim quando se trata de emagrecimento. Não é só reduzir peso na balança, é perder gordura, reduzir peso com qualidade e também
conseguir chegar no objetivo e sustentar esse objetivo, e de maneira tranquila, suave, né? Quando você deixa a jornada correr no tempo normal dela, você vai se adaptando, você vai criando um novo hábito alimentar, um novo padrão alimentar, e você vai perceber que depois manter aquilo que você conquistou é relativamente fácil, porque você já está acostumado com um novo padrão. Quem tem o costume de se alimentar de maneira equilibrada e comendo alimentos saudáveis, não sente necessidade de ficar comendo as porcarias que a gente tem por aí, né? A gente tem muitos alimentos ultraprocessados que têm um papel importante na origem da obesidade, e que a pessoa que está acostumada com a dieta saudável, ela não sente necessidade nenhuma, né? Eu não sinto necessidade nenhuma de tomar refrigerante. Posso tomar esporadicamente? Posso, mas vontade, né? Raramente eu compro isso. Eu nem lembro a última vez que eu comprei isso na minha vida. Então é possível, tá? É possível, e eu tenho certeza que se você seguir essas dicas que eu passei aqui, procurar um profissional, a sua chance de ter sucesso ela é muito alta. Um abraço.